O espaço está a menos 270 graus Celsius. Talvez isso você já sabia. O que todos assumem é simples. O Sol está longe, por isso faz frio. Parece completamente lógico, mas os astronautas em órbita não morrem de frio. Morrem de calor se não tiverem proteção. Algo não bate. A física tem uma explicação que conecta o Big Bang, a morte final do universo, e um metal que se solda sozinho no vácuo. Hoje cobriremos fenômenos que vão mudar completamente como você entende o cosmos. Ok, vamos começar. No 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam parados sobre a Lua, a menos de 150 milhões de quilômetros do Sol. A luz solar batia diretamente em seus trajes, sem nuvens nem atmosfera que a filtrassem. A temperatura no lado iluminado da Lua chegava a 127 graus Celsius, suficiente para ferver água. E, no entanto, a apenas alguns metros de distância, onde a sombra de uma rocha cobria o chão, a temperatura caía para menos 173 graus Celsius. Não mudaram de planeta, não se moveram do sistema solar. Apenas cruzaram uma linha de sombra. Essa é a grande paradoxo do espaço. O Sol mais poderoso do sistema solar coexiste com um vácuo que beira o frio mais extremo que pode existir no universo. E ambos estão separados por nada mais que alguns metros de sombra. Como isso é possível? Na Terra, quando o Sol nasce, o ar esquenta. As moléculas do ar absorvem energia, aceleram, colidem entre si e distribuem esse calor em todas as direções. Por isso, mesmo que você esteja sob a sombra de uma árvore, continua sentindo calor. O ar que o rodeia já está quente. No espaço não há ar. Não há moléculas que distribuam nada. A energia do Sol viaja em linha reta e só esquenta o que toca diretamente. Todo o resto permanece em um frio quase absoluto. Isso não é uma curiosidade menor. É a diferença entre viver e morrer, se você alguma vez for ao espaço sem proteção. A anedota que ninguém conta dos Apolos. Durante as missões Apollo, os engenheiros da NASA enfrentaram um problema que não esperavam. Os trajes espaciais não tinham que proteger os astronautas do frio do espaço. Tinham que protegê-los do calor extremo do Sol e, ao mesmo tempo, evitar que esse calor escapasse muito rápido quando entravam na sombra. O traje do Apollo tinha 21 camadas de materiais distintos, não para isolar do frio, mas para gerir os extremos. Era, em essência, um termostato humano portátil. Um dos engenheiros do programa, Hubert Vic-Vicucal, do Centro de Pesquisa Ames da NASA, descreveu o desafio assim em uma entrevista de arquivo. Projetar o traje foi como tentar construir uma casa que funcionasse tão bem no Saara quanto na Antártida, mas que ainda tivesse que caber em uma mala. Quando pensamos no espaço frio, imaginamos algo parecido com um congelador gigante. Um lugar onde o frio existe como uma presença ativa que te congela se você tocá-lo. Isso está completamente incorreto. O frio não é uma substância. Não é algo que exista por si só. O frio é simplesmente a ausência de calor. E o calor é movimento de partículas. No espaço, a razão pela qual faz tanto frio não é porque haja algo frio lá fora. É porque não há quase nada. Sem partículas que vibrem, não há temperatura para medir de maneira convencional. O que os cientistas chamam de temperatura do espaço é, na verdade, a temperatura da radiação que o atravessa. E essa radiação, o último rastro de energia que preenche o universo, marca exatamente 2,7 Kelvin, quase menos 271 graus Celsius. Esse número, 2,7 Kelvin, não é arbitrário. É o eco do Big Bang. Quando o universo nasceu, há 13.800 milhões de anos, era uma bola de energia com temperaturas inconcebíveis. Bilhões de graus. Com a expansão do universo, essa energia foi se diluindo, esfriando,
esticando. O que resta hoje distribuído de maneira quase perfeitamente uniforme em cada canto do cosmos é essa radiação de 2,7 Kelvin. Cada vez que você olha para o espaço, está vendo, tecnicamente, o calor residual do momento em que tudo começou. Só que esse calor agora é tão fraco que equivale a quase nada. Por que isso importa além da física? O paradoxo do espaço frio não é apenas um dado interessante para curiosidades. Tem consequências reais para qualquer missão espacial. O telescópio James Webb, lançado em dezembro de 2021, foi projetado para operar a menos 233 graus Celsius. Seus detectores de infravermelho precisam desse frio extremo para funcionar. Qualquer calor residual nos instrumentos geraria interferência que arruinaria as observações. Para conseguir isso, o Webb tem um parasol do tamanho de uma quadra de tênis que o mantém permanentemente na sombra. Não usa refrigeração ativa. Simplesmente se protege do sol e deixa que o vácuo do espaço faça o trabalho. O frio do espaço, a mesma paradoxo que confundiu os primeiros astronautas, é hoje a ferramenta que nos permite ver galáxias de há 13 mil milhões de anos. Acabamos de estabelecer que o espaço está quase a zero absoluto, mas isso abre uma pergunta mais profunda que quase ninguém se faz. O que significa exatamente que algo tenha temperatura? Porque se o espaço é quase vácuo, o que estamos medindo quando dizemos que está a menos 270 graus Celsius? A resposta envolve átomos se movendo, energia invisível e um conceito que os físicos levaram séculos para decifrar. Pode algo ter temperatura se não há nada para tocar? Antes de avançarmos, devemos entender o que é a temperatura. Em 1847, um físico chamado James Prescott Joule fez um experimento que parecia ridículo para sua época. Pegou um barril de água e começou a agitá-la mecanicamente com pás durante horas. Sem fogo, sem sol, sem nenhuma fonte de calor externa. A água aqueceu. Seus colegas em Manchester não o levaram a sério. A ideia dominante na época era que o calor era um fluido invisível chamado calórico, que fluía de objetos quentes para frios, como se fosse água derramando. Joule estava sugerindo algo completamente distinto, que o calor não era uma substância, era movimento. Levaram anos para acreditar nele. Hoje, essa ideia é a base de toda a termodinâmica moderna. Tudo o que existe é feito de átomos. E esses átomos nunca estão parados. Neste momento, os átomos da cadeira onde você está sentado estão vibrando. Os do ar que você respira estão colidindo entre si bilhões de vezes por segundo. Os do seu corpo estão em movimento constante. A temperatura é simplesmente uma forma de medir a rapidez com que esses átomos se movem. Mais velocidade igual a mais temperatura. Menos velocidade igual a menos temperatura. É isso. Não há magia nem fluido misterioso. A temperatura é a velocidade atômica, traduzida para um número que os humanos podem ler em um termômetro. Então, o que significa tocar algo quente? Quando você coloca a mão sobre uma panela quente, o que ocorre é uma transferência de movimento. Os átomos da panela, vibrando em altíssima velocidade, atingem os átomos da sua pele e os aceleram. Essa aceleração ativa os receptores de dor do seu corpo. Não é que o calor salte da panela para a sua mão. É que o movimento se contagia, como peças de dominó caindo em cadeia. Este processo tem nome: condução térmica. E funciona unicamente quando há contato direto entre partículas. Aqui começa a aparecer a conexão com o espaço. Se o calor viaja por contato entre partículas, o que acontece quando não há partículas? No espaço, entre a Terra e a Lua, há aproximadamente 384 mil quilômetros de vácuo quase perfeito. Não há ar, não há moléculas, não há nada que conduza calor de um lugar para outro. Então, como a energia do Sol chega até nós?
por radiação. Uma forma completamente distinta de transferir energia que não precisa de partículas. O Sol emite ondas eletromagnéticas, luz visível, infravermelho, ultravioleta, que viajam através do vácuo total até chegar à Terra. Quando essas ondas atingem algo, átomos, terra, pele humana, os fazem vibrar. E essa vibração é calor. Mas o espaço entre o Sol e a Terra não vibra. Não esquenta. A energia o atravessa sem deixar rastro. Para medir temperaturas extremas, os cientistas não usam Celsius nem Fahrenheit. Usam Kelvin, uma escala que começa no ponto onde o movimento atômico para quase por completo. Esse ponto é o zero absoluto. 0 Kelvin, equivalente a menos 273,15 graus Celsius. A escala Kelvin foi proposta em 1848 por William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, um físico irlandês que aos 10 anos já era estudante universitário em Glasgow. Thomson era tão meticuloso que chegou a publicar mais de 600 artigos científicos ao longo de sua vida. Mas sua contribuição mais duradoura foi precisamente esta: definir uma escala de temperatura ancorada na física real, não em pontos arbitrários como a congelação da água. Com essa escala, o espaço profundo mede 2,7 Kelvin. O interior do Sol, 15 milhões de Kelvin. E o zero absoluto permanece como um limite que a natureza, pelo menos até agora, nunca cruzou. Aqui vem a parte que confunde quase todo o mundo. Quando dizemos que o espaço está a 2,7 K, não estamos dizendo que há algo frio flutuando lá fora. Estamos medindo a temperatura da radiação que preenche o universo. O eco do Big Bang, de que falamos antes. Se você colocasse um termômetro no espaço interestelar, afastado do Sol e de qualquer estrela, seus átomos perderiam energia gradualmente por radiação até se equilibrarem com esse ambiente de 2,7 Kelvin. Não porque algo os congele ativamente, mas porque no vácuo não há nada que lhes forneça calor novo. E a radiação cósmica de fundo é a única coisa que existe em todas as direções. É como estar em um quarto onde a única fonte de luz é uma vela quase extinta. Não te congela. Simplesmente não te dá calor suficiente para te manter vivo. Há um limite máximo teórico de temperatura, a temperatura de Planck, alcançada no primeiro instante do Big Bang. Um número com 32 zeros que desafia qualquer intuição humana. E há um limite mínimo, o zero absoluto. Um ponto onde os átomos quase não se movem, onde a matéria revela comportamentos que não ocorrem em nenhuma outra condição, supercondutividade, superfluidez, estados quânticos que desafiam a lógica cotidiana. O universo opera entre esses dois extremos, e o espaço, com seus 2,7 K, está perigosamente perto do limite inferior. Já sabemos que o calor viaja por contato entre partículas e que no vácuo esse contato é impossível. Mas aqui aparece algo que ninguém espera. O vácuo não é só a razão pela qual o espaço é frio. É também o melhor isolante que existe no universo. Tão bom que os engenheiros o replicam artificialmente para conservar café quente em uma garrafa térmica. Como algo que é literalmente nada pode ser tão útil. E quão perfeito é o vácuo do espaço realmente. Em 1892, um químico escocês chamado James Dewar tinha um problema. Precisava manter gases liquefeitos a temperaturas extremamente baixas durante experimentos em seu laboratório da Royal Institution de Londres. O problema era que qualquer recipiente convencional deixava o frio escapar em minutos. O calor do ambiente sempre encontrava uma maneira de se infiltrar. Dewar passou meses procurando uma solução. Encontrou-a no vácuo. Construiu um recipiente de parede dupla de vidro e extraiu todo o ar do espaço entre ambas as paredes. Sem ar, sem moléculas, sem partículas que conduzissem calor, o líquido dentro do recipiente mantinha-se frio durante horas.
Dewar nunca patenteou sua invenção. Um empresário alemão chamado Reinhold Burger a pegou, comercializou e a chamou de garrafa térmica. Dewar não viu um centavo, mas sua descoberta revelou algo fundamental. O vácuo não é simplesmente a ausência de matéria. É a barreira térmica mais perfeita que existe. Lembremos os 3 mecanismos pelos quais o calor viaja: condução, convecção e radiação. A condução precisa de contato direto entre partículas. No vácuo não há partículas. Impossível. A convecção precisa de fluidos em movimento, ar quente subindo, água circulando. No vácuo não há fluidos. Impossível. Só resta a radiação. E embora a radiação possa atravessar o vácuo, é o mecanismo mais lento e ineficiente dos 3 para transferir calor em distâncias curtas. Por isso a garrafa térmica funciona. Por isso o espaço é frio. Por isso o telescópio James Webb pode operar a menos 233 graus Celsius, sem um sistema de refrigeração ativo. Em todos os casos, o vácuo faz o trabalho pesado de isolar. Aqui vem a parte que a maioria ignora. O espaço interestelar, esse vácuo aparentemente absoluto entre as estrelas, não está completamente vazio. Em cada centímetro cúbico do espaço entre as estrelas, há aproximadamente um átomo. Apenas um. Comparado com o ar que respiramos, que contém 27 trilhões de moléculas por centímetro cúbico, isso é praticamente nada. Mas praticamente nada não é o mesmo que nada. Esses átomos solitários são principalmente hidrogênio. Flutuam na escuridão, separados por distâncias enormes, sem interagir quase nunca. Não são suficientes para conduzir calor de maneira significativa. Mas sua existência tem consequências. O espaço interestelar não é um vácuo perfeito. É um vácuo imperfeito extraordinariamente bom. Se o espaço interestelar já é quase vácuo, há lugares no universo onde o vácuo se torna ainda mais extremo. Os grandes vazios cósmicos, chamados voids em inglês, são regiões do universo onde as galáxias praticamente não existem. O Bootes Void, descoberto em 1981, é uma região de aproximadamente 330 milhões de anos-luz de diâmetro, onde os astrônomos esperavam encontrar milhares de galáxias. Encontraram 60. Quando o astrônomo Robert Kirshner, do Centro Harvard-Smithsoniano, apresentou os dados pela primeira vez, seus colegas assumiram que havia um erro nas medições. Repetiram a análise. Os resultados se confirmaram. Havia uma bolha gigantesca no universo, quase completamente vazia, tão grande que desafiava os modelos de formação de estruturas cósmicas que existiam naquele momento. No centro desse void, a densidade de matéria é apenas 1/10 da média do universo. É o lugar mais próximo do nada absoluto que conhecemos. Dado que o vácuo é um isolante tão bom, surge uma pergunta inevitável. O que aconteceria exatamente com um ser humano exposto ao vácuo do espaço? A resposta é contraintuitiva. Você não congela imediatamente. O vácuo é um isolante tão bom que seu corpo levaria bastante tempo para perder calor por radiação. O problema imediato não é a temperatura, é a pressão. Sem pressão externa, o oxigênio em seu sangue começaria a ser liberado. Você perderia a consciência em aproximadamente 15 segundos por falta de oxigênio no cérebro. A água nos tecidos superficiais do seu corpo começaria a evaporar, causando inchaço. Seus pulmões colapsariam se você tentasse prender a respiração. Em 1965, um técnico chamado Jim LeBlanc sofreu acidentalmente uma despressurização em uma câmara de vácuo na NASA. Perdeu a consciência em 14 segundos. O que ele lembrou antes de desmaiar foi sentir que a saliva em sua língua começava a ferver. A câmara foi repressurizada rapidamente e ele sobreviveu sem danos permanentes. Foi o único ser humano a experimentar o vácuo quase completo e contá-lo.
Hoje, o vácuo não é só algo que existe no espaço. É algo que fabricamos deliberadamente. Os aceleradores de partículas como o LHC do CERN operam em tubos com vácuos mais extremos que a superfície da Lua. Os painéis solares de alta eficiência são fabricados em câmaras de vácuo. Os processadores dos telefones são gravados com técnicas que exigem ambientes de vácuo ultra puro. Dewar buscava conservar gases frios e terminou dando ao mundo uma das ferramentas mais versáteis da ciência moderna. Tudo porque entendeu que o vácuo não é nada. É, paradoxalmente, uma das coisas mais úteis do universo. Agora sabemos que o vácuo isola quase perfeitamente. Mas isso torna ainda mais estranho o seguinte: se o espaço é um isolante tão bom, de onde vem exatamente essa temperatura de 2,7 Kelvin que preenche cada canto do universo? Não vem do Sol, não vem das estrelas. Vem de algo que ocorreu há 13.800 milhões de anos. E 2 engenheiros o descobriram por acidente, enquanto tentavam se livrar de umas pombas. Como é possível que o Big Bang ainda tenha temperatura hoje? Em 1964, 2 engenheiros dos laboratórios Bell, em Nova Jersey, tinham um problema irritante. Arno Penzias e Robert Wilson estavam calibrando uma antena de rádio enorme, em forma de chifre, originalmente construída para comunicações via satélite. O plano era usá-la para fazer astronomia de rádio, detectar sinais do espaço com uma precisão nunca vista. Mas havia um ruído de fundo que não desaparecia. Um zumbido constante, uniforme, vindo de todas as direções do céu por igual. Checaram os cabos, checaram os circuitos, recalibraram os instrumentos múltiplas vezes. O ruído continuava. Então, olharam dentro da antena e encontraram algo inesperado. 2 pombas haviam aninhado dentro e haviam coberto o interior com o que Penzias descreveu diplomaticamente em suas notas como material branco dielétrico. Basicamente, excremento de pomba. Limparam tudo, espantaram as pombas. Até capturaram as aves e as enviaram em um caminhão para outro lugar. As pombas voltaram. Tiveram que tomar medidas mais drásticas para se livrar delas permanentemente. O ruído não desapareceu. Frustrados, Penzias ligou para um colega, Bernard Burke, para comentar o problema. Burke tinha ouvido rumores sobre uma equipe de físicos em Princeton, a apenas 60 quilômetros de distância, que estavam procurando exatamente esse tipo de sinal. Um sinal que, segundo a teoria do Big Bang, deveria existir em todo o universo como um resíduo de energia da origem do cosmos. Penzias ligou para Robert Dicke, o líder da equipe de Princeton. Dicke ouviu a descrição do ruído, desligou o telefone e virou-se para seus colegas no laboratório. Disse a eles com uma mistura de admiração e derrota: "Eles nos venceram, rapazes." O ruído que Penzias e Wilson levavam meses tentando eliminar era a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco mais antigo do universo, a prova mais direta de que o Big Bang realmente ocorreu. Em 1978, Penzias e Wilson receberam o Prêmio Nobel de Física. A equipe de Princeton, que havia construído o detector especificamente para encontrar esse sinal, não recebeu nada. O que é exatamente esse eco? Para entender o que é a radiação cósmica de fundo, é preciso retroceder 3.800 milhões de anos. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era uma sopa densa de partículas e energia a temperaturas inimagináveis. Era tão denso e tão quente que a luz não podia viajar livremente. Os fótons, as partículas de luz, colidiam constantemente com elétrons livres e ricocheteavam em todas as direções sem poder avançar. O universo inteiro era opaco. Isso durou aproximadamente 380 mil anos. Depois, o universo esfriou o suficiente para que os elétrons se unissem aos prótons e formassem os primeiros átomos de hidrogênio. Naquele momento, de maneira quase instantânea em termos cósmicos, o universo tornou-se transparente.
a luz ficou livre para viajar pela primeira vez. Essa luz viaja há 13.800 milhões de anos e ainda está aqui. Quando essa luz foi liberada, tinha uma temperatura de aproximadamente 3.000 Kelvin. Brilhante, intensa, visível. Mas o universo continuou a se expandir. E à medida que o espaço se esticava, o comprimento de onda dessa luz também se esticava. Um processo chamado desvio para o vermelho cosmológico. A luz foi perdendo energia gradualmente durante quase 14.000 milhões de anos, até que hoje suas ondas são tão longas que caem no espectro das micro-ondas, invisíveis para o olho humano. Sua temperatura atual, 2,725 Kelvin, quase menos 270 graus Celsius. Essa é a temperatura do espaço. Não é arbitrária, não é uma coincidência. É a assinatura energética do nascimento do universo, diluída por 14.000 milhões de anos de expansão cósmica. Em 1992, o satélite COBE da NASA tirou o primeiro mapa detalhado da radiação cósmica de fundo. O que mostrava era quase perfeitamente uniforme. A mesma temperatura em todas as direções, com variações de apenas uma parte em 100.000. Essas variações mínimas são cruciais. São as sementes de tudo o que existe. As pequenas flutuações de densidade no universo primitivo, regiões onde havia apenas um pouco mais de matéria do que em outras, foram amplificadas pela gravidade durante bilhões de anos. Essas regiões mais densas atraíram mais matéria, formaram nuvens de gás, depois estrelas, depois galáxias, depois aglomerados de galáxias. Cada estrela que você vê no céu noturno existe porque no mapa da radiação cósmica de fundo há uma pequena mancha ligeiramente mais quente naquele lugar. A estrutura do universo inteiro está codificada nessas variações de 1/100º de milésimo de grau. A radiação cósmica de fundo não é um evento do passado que simplesmente estudamos em livros. É um sinal ativo que chega à Terra neste preciso momento. Aproximadamente 1% da estática que os televisores analógicos antigos mostravam quando não sintonizavam nenhum canal era radiação cósmica de fundo. Fótons que viajaram 13.800 milhões de anos desde a origem do universo, cruzaram bilhões de galáxias, entraram pela janela da sua casa e terminaram produzindo pequenos pontos brancos em uma tela de tubo catódico. O Big Bang chegou até sua sala. Só que ninguém sabia. Acabamos de estabelecer que o universo tem uma temperatura mínima natural de 2,7 Kelvin, gravada desde o seu nascimento. Mas os físicos levam décadas tentando ir mais abaixo. Muito mais abaixo. Existe um limite teórico para o frio, um ponto onde a matéria praticamente deixa de existir como a conhecemos. E aproximar-se dele faz com que ocorram coisas que desafiam toda lógica. O que acontece exatamente quando você chega à beira do frio absoluto? Em 1906, o químico alemão Walter Nernst estava sentado em seu laboratório em Berlim, trabalhando em algo que parecia puramente teórico. Definir o que ocorre com a matéria quando ela se aproxima do frio mais extremo possível. O que ele descobriu tornou-se a terceira lei da termodinâmica. Sua conclusão foi simples e brutal. É impossível alcançar o zero absoluto. Não difícil, não custoso. Impossível. Cada vez que você tenta esfriar algo 1 grau a mais, precisa extrair mais energia. E à medida que se aproxima do limite, a quantidade de energia que deve extrair se torna infinita. A natureza construiu uma barreira que nenhuma tecnologia pode cruzar. Nernst recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1920 por esse trabalho. Mas o mais interessante não foi descobrir o limite. Foi descobrir o que ocorre logo antes de chegar a ele. O zero absoluto é menos 273,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin. Para entender por que esse número específico,
É preciso lembrar que a temperatura mede o movimento dos átomos. À medida que você resfria uma substância, seus átomos se movem cada vez mais devagar. Se você pudesse continuar resfriando indefinidamente, chegaria a um ponto onde esse movimento pararia completamente. Esse ponto teórico é 0 Kelvin. Lord Kelvin calculou esse valor em 1848, extrapolando o comportamento dos gases a temperaturas cada vez mais baixas. Ele notou que os gases se contraem previsivelmente ao esfriar, e que se prolongasse essa tendência matematicamente, todos os gases chegariam a volume zero no mesmo ponto, menos 273,15 graus Celsius. Era uma extrapolação, não uma medição direta, mas acabou sendo exata. Durante décadas, o zero absoluto foi entendido como o ponto onde todo movimento atômico cessa. Depois chegou a mecânica quântica e complicou tudo. Segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, formulado em 1927, é impossível conhecer simultaneamente com precisão perfeita a posição e o movimento de uma partícula. Se uma partícula estivesse completamente parada, conheceríamos seu movimento com certeza absoluta, zero. Isso viola diretamente o princípio de Heisenberg. A conclusão é desconcertante. Os átomos nunca podem parar completamente. Mesmo a 0 Kelvin, conservam uma energia mínima residual, chamada energia de ponto zero. Uma vibração fantasma que a mecânica quântica exige que exista. O zero absoluto não é o silêncio total da matéria. É o murmúrio mais baixo que a física permite. Embora alcançar o zero absoluto seja impossível, os físicos chegaram extraordinariamente perto. Em 1995, Eric Cornell e Carl Wieman, na Universidade do Colorado, resfriaram átomos de rubídio a 170 nanokelvin, 170 milionésimos de um grau acima do zero absoluto. A essa temperatura, algo extraordinário ocorreu. Os átomos deixaram de se comportar como partículas individuais e começaram a agir como uma única entidade quântica. Todo o grupo de átomos colapsou no mesmo estado energético, movendo-se em uníssono como se fossem um só. Isso se chama condensado de Bose-Einstein. Um estado da matéria predito teoricamente por Albert Einstein e o físico indiano Satyendra Nath Bose, em 1924, mas que ninguém havia conseguido criar em um laboratório até aquele momento. Cornell e Wieman receberam o Nobel de Física em 2001. Em 2003, uma equipe do MIT, liderada por Wolfgang Ketterl, foi mais longe. Resfriaram uma nuvem de átomos de sódio a 450 picokelvin. Isso é 0,000000000045 Kelvin. Um número tão próximo do zero absoluto que é difícil de mencioná-lo. Para colocá-lo em perspectiva, essa temperatura é 1000 vezes mais fria que o espaço interestelar. É mais fria que qualquer lugar conhecido no universo natural. Os humanos criaram em um laboratório de Boston algo mais frio que o cosmos inteiro. Ketterl descreveu o momento em que os dados confirmaram a temperatura como um dos mais silenciosos de sua carreira. Toda a equipe simplesmente ficou olhando os números sem falar durante vários segundos. Perto do zero absoluto, a matéria não só forma condensados de Bose-Einstein, exibe outros comportamentos que desafiam completamente a intuição. O hélio líquido resfriado a 2,17 Kelvin se torna um superfluido, um líquido que flui sem nenhuma fricção. Se você o colocasse em um copo, ele subiria sozinho pelas paredes e escaparia. Não por nenhuma força externa, mas porque nesse estado quântico não existe resistência ao movimento. Alguns materiais resfriados perto do zero absoluto se tornam supercondutores, conduzem eletricidade com resistência zero. Uma corrente elétrica iniciada em um supercondutor circular continuaria fluindo para sempre sem nenhuma fonte de energia adicional.
os trens de levitação magnética e os ímãs do LHC-ERN dependem desse princípio. Tudo isso ocorre porque, perto do zero absoluto, as leis quânticas que normalmente são invisíveis em escala humana se tornam o comportamento dominante da matéria. Por que o zero absoluto importa além do laboratório? A busca do zero absoluto não é um exercício acadêmico. É a fronteira onde a física revela sua arquitetura mais profunda. Cada vez que uma equipe bate um recorde de temperatura mínima, não estão apenas perseguindo um número. Estão criando condições que não existem em nenhum outro lugar do universo para observar como a matéria se comporta quando é despojada de quase toda a sua energia. Os resultados desses experimentos estão redefinindo a computação quântica, a transmissão de energia e nossa compreensão fundamental do que é a matéria. O frio extremo não é o fim de algo. É onde começa a física mais interessante que existe. Passamos de falar do frio mais extremo do universo para algo que parece seu oposto total, o Sol, a estrela mais quente e brilhante do nosso sistema solar. Mas há algo no Sol que os astrofísicos levam décadas sem poder explicar completamente. Sua atmosfera exterior é centenas de vezes mais quente que sua superfície. Como se o ar ao redor de uma fogueira fosse mais quente que as próprias chamas. Como é possível que algo se aqueça mais ao se afastar de sua fonte de calor? Em 1869, durante um eclipse solar total visível de Iowa e Kentucky, um astrônomo chamado Charles Augustus Young apontou seu espectroscópio para a borda do Sol no momento exato em que a Lua o cobria completamente. O que ele viu o desconcertou. Havia uma linha de emissão no espectro da atmosfera solar que não correspondia a nenhum elemento conhecido. Os cientistas assumiram que era um elemento novo, um que não existia na Terra. Chamaram-no de coronium, e durante décadas o incluíram em livros didáticos como um componente exótico do Sol. Em 1941, o físico sueco Bengt Edlund resolveu o mistério. Não era um elemento novo, era ferro comum, ferro normal, idêntico ao que forma o núcleo da Terra, mas ionizado de uma maneira que só é possível a temperaturas de mais de 1 milhão de graus. Essa descoberta não resolveu o problema, criou-o. A superfície visível do Sol, chamada fotosfera, tem uma temperatura de aproximadamente 5.500 graus Celsius. Quente, mas compreensível dentro dos modelos físicos que explicam como uma estrela gera e libera energia. Acima da fotosfera, há uma camada chamada cromosfera, que atinge temperaturas entre 10.000 e 20.000 graus Celsius. Já é estranho que suba, mas os números ainda são gerenciáveis. Depois está a coroa. A atmosfera exterior do Sol, essa auréola branca e tênue que você só pode ver durante um eclipse total. Sua temperatura oscila entre 1 e 3 milhões de graus Celsius. Em algumas regiões ativas, chega a 10 milhões. Para entender o absurdo disso, se você se afasta de uma fogueira, faz mais frio. Sempre. É uma lei fundamental da física. O calor diminui com a distância de sua fonte. Mas no Sol, quanto mais você se afasta da superfície, mais quente o ambiente se torna. Durante décadas, os físicos solares não tinham uma explicação satisfatória para isso. Eles o chamaram de problema do aquecimento da coroa. E se tornou um dos mistérios mais frustrantes da astrofísica moderna. Em 1958, um jovem astrofísico da Universidade de Chicago, chamado Eugene Parker, submeteu um artigo científico à revista Astrophysical Journal. Nesse artigo, ele propunha que o Sol emitia constantemente um fluxo de partículas carregadas em todas as direções. Um vento contínuo de plasma que preenchia todo o sistema solar. Ele o chamou de vento solar. Os revisores do artigo o rejeitaram com comentários desdenhosos. Um deles escreveu que a ideia era fisicamente impossível
e que Parker claramente não entendia a natureza do espaço interplanetário. O editor da revista, Subrahmanian Chandrasekhar, um astrofísico que décadas depois ganharia o Nobel, tomou uma decisão incomum. Publicou o artigo de qualquer maneira, ignorando as objeções dos revisores. 3 anos depois, a sonda soviética Luna 1 confirmou diretamente a existência do vento solar. Parker estava certo. O vento solar revelou-se uma peça-chave do quebra-cabeça da coroa. Mas não a resposta completa. Hoje, os astrofísicos trabalham principalmente com 2 hipóteses para explicar por que a coroa é tão quente. A primeira é chamada de aquecimento por ondas de Alfvén. O Sol é uma esfera de plasma em constante movimento. Esse movimento gera ondas magnéticas que viajam para fora da superfície, como vibrações em uma corda. Quando essas ondas chegam à coroa e se dissipam, depositam sua energia como calor. É semelhante ao que ocorre quando se agita uma corda e o movimento se transforma gradualmente em calor por atrito. A segunda hipótese é chamada de reconexão magnética. As linhas do campo magnético solar se retorcem, se cruzam e se rompem constantemente. Quando 2 linhas de campo opostas se reconectam, liberam energia de forma explosiva em eventos chamados nanoflares, pequenas erupções que individualmente são invisíveis, mas que ocorrem milhões de vezes por segundo em toda a superfície solar. A soma de milhões de explosões diminutas geraria energia suficiente para manter a coroa a milhões de graus. A resposta provavelmente envolve ambos os mecanismos, mas o debate continua aberto. Em 2018, a NASA lançou a Parker Solar Probe, nomeada em homenagem a Eugene Parker, o mesmo cientista cujo artigo foi rejeitado 60 anos antes. Parker tinha 91 anos quando presenciou o lançamento. Foi a primeira vez na história da NASA que uma missão foi nomeada em homenagem a uma pessoa viva. A sonda foi projetada para se aproximar do Sol mais do que qualquer objeto fabricado por humanos. Em suas aproximações mais próximas, ela roça a coroa exterior a apenas 6 milhões de quilômetros da superfície solar, viajando a 690 mil quilômetros por hora, a velocidade mais alta já alcançada por um objeto construído pelo ser humano. Em dezembro de 2021, a Parker Solar Probe fez algo que nenhuma sonda havia conseguido antes. Entrou dentro da coroa solar. Tecnicamente, tocou o Sol. Os dados que enviou confirmaram a presença de ondas de Alfvén e estruturas de campo magnético consistentes com a reconexão magnética. Mas nenhum dos 2 mecanismos por si só explicava completamente o aquecimento. O mistério diminuiu, mas não desapareceu. O paradoxo da coroa não é exclusivo do Sol. Os astrônomos detectaram coroas semelhantes em outras estrelas, com o mesmo padrão anômalo de temperaturas que aumentam com a distância da superfície. Isso sugere que o problema do aquecimento coronal é um fenômeno universal, não uma peculiaridade da nossa estrela. Algo fundamental na física do plasma estelar que ainda não entendemos completamente. Um Sol que viola a intuição básica sobre como o calor funciona. Uma anomalia que se repete em milhares de estrelas por todo o universo. E uma sonda que está há anos, roçando a atmosfera mais quente do Sistema Solar, buscando a resposta definitiva. Acabamos de ver que o Sol pode alcançar 10 milhões de graus em sua atmosfera exterior. Agora vamos ao extremo oposto do cosmos. Existe um lugar no universo que não só é mais frio que o espaço interestelar, é mais frio que qualquer coisa que a natureza deveria poder produzir. Mais frio, inclusive, que o eco do Big Bang. Uma nebulosa que desafia os modelos de resfriamento cósmico e que durante anos os astrônomos simplesmente não conseguiam explicar. Como pode algo no universo ser mais frio que o próprio universo? Em 1980, um radiotelescópio no Chile detectou algo incomum em uma região do céu a cerca de 5.000 anos-luz da Terra,
na direção da constelação de Centauros. Uma nebulosa, uma nuvem de gás e poeira estelar que, em aparência, não era diferente de milhares de outras estruturas semelhantes catalogadas no universo. Tinha uma forma característica que lembrava vagamente um bumerangue australiano, com 2 lóbulos assimétricos estendendo-se de um centro brilhante. Eles a chamaram de nebulosa bumerangue. Durante anos, ninguém lhe deu atenção especial. Era mais uma nebulosa protoplanetária, o tipo de estrutura que se forma quando uma estrela de tamanho médio como o Sol esgota seu combustível e expele suas camadas externas para o espaço. O cosmos está cheio delas. Em seguida, mediram sua temperatura. A temperatura da nebulosa bumerangue é de aproximadamente 1 Kelvin, menos 272 graus Celsius. Para entender por que esse número é extraordinário, é preciso lembrar que a temperatura de fundo do universo, o eco do Big Bang, que preenche cada canto do cosmos, é de 2,7 Kelvin. Essa radiação cósmica está em toda parte, de maneira uniforme, em cada ponto do universo observável. É o piso térmico natural do cosmos. Nada na natureza deveria poder baixar desse valor, porque a radiação cósmica de fundo está sempre lá, fornecendo energia de todas as direções. A nebulosa bumerangue está abaixo desse piso. É, até onde sabemos, o objeto natural mais frio do universo conhecido. Mais frio que o espaço interestelar. Mais frio que o eco do Big Bang. Mais frio que praticamente qualquer coisa que a astrofísica convencional prevê que deveria poder existir de maneira espontânea. Para entender como a nebulosa bumerangue chegou a essa temperatura, é preciso entender o que está ocorrendo em seu interior. No centro da nebulosa, há uma estrela moribunda expelindo gás para o espaço a uma velocidade de aproximadamente 164 km por segundo. Não é um número incomum para este tipo de objetos. O que sim é incomum é a quantidade de gás que está expelindo, aproximadamente 1/10 da massa do Sol em apenas os últimos 1500 anos. Isso é uma taxa de perda de massa extraordinariamente alta, 100 vezes maior que a de nebulosas protoplanetárias típicas. E aí está a chave do frio extremo. Quando um gás se expande rapidamente, ele esfria. É o mesmo princípio que faz com que o gás de um aerossol pareça frio ao sair do recipiente, ou que o ar de um pneu furado esteja frio quando escapa. Em termodinâmica, isso é chamado de resfriamento adiabático. O gás usa sua própria energia interna para se expandir. E esse gasto de energia se manifesta como uma queda de temperatura. Na nebulosa bumerangue, o gás está sendo expelido tão massivamente e a tal velocidade que o resfriamento adiabático é extremo. O gás se expande mais rápido do que a radiação cósmica de fundo pode aquecê-lo. E essa diferença de velocidades entre o resfriamento por expansão e o aquecimento por radiação ambiental produz uma temperatura que cai abaixo do piso térmico do universo. É como abrir todas as janelas de uma casa no inverno tão rapidamente que o ar interior esfria mais do que o frio exterior pode resfriá-lo de fora. Um processo que se autoalimenta até atingir um equilíbrio no limite do possível. Durante anos, as medições da nebulosa bumerangue foram feitas com radiotelescópios terrestres que tinham limitações de resolução. Os dados sugeriam temperaturas extraordinariamente baixas, mas a comunidade científica era cautelosa. Resultados tão extremos precisam de confirmação robusta. Em 2013, o telescópio ALMA, o Atacama Large Millimeter Array, localizado no deserto do Atacama, no Chile, a 5.000 metros de altitude, apontou para a nebulosa bumerangue, com uma resolução sem precedentes. Os resultados foram definitivos. Não só confirmaram a temperatura de 1 Kelvin, mas revelaram detalhes estruturais que mudaram a compreensão do objeto. A forma de bumerangue que lhe deu o nome não corresponde ao gás frio em expansão.
Esse gás tem, na realidade, uma forma mais esférica e uniforme. O que parece um bumerangue nas imagens ópticas é apenas uma região mais densa do gás que bloqueia a luz de fundo. O objeto real é maior, mais frio e mais estranho do que se pensava inicialmente. A nebulosa bumerangue não é apenas uma curiosidade recorde. É uma janela para uma fase do ciclo de vida estelar que ocorre muito rapidamente e que, portanto, é difícil de observar. As estrelas de massa média como o Sol passam milhares de milhões de anos na sequência principal, queimando hidrogênio estavelmente. Depois se expandem em gigantes vermelhas durante centenas de milhões de anos. Mas a fase protoplanetária, o período em que expelem suas camadas externas e se convertem em nebulosas antes de deixar exposta a anã branca central, dura apenas alguns milhares de anos. Em termos cósmicos, é um piscar de olhos. Estudar a nebulosa bumerangue é como capturar uma fotografia de alta velocidade de um processo que normalmente ocorre muito rápido para observá-lo em detalhe. Cada dado que extraímos dela refina os modelos de como as estrelas morrem e como esse material expelido se converte eventualmente na poeira da qual se formam novas estrelas e planetas. A poeira da qual somos feitos. Há algo filosoficamente perturbador na nebulosa bumerangue. O universo tem uma temperatura de fundo que o permeia tudo, um nível mínimo de energia que deveria garantir que nada natural caia abaixo dele. É como um piso térmico que o cosmos estabeleceu desde o seu nascimento e que manteve durante 13,8 bilhões de anos. E em um canto da Via Láctea, a 5.000 anos-luz da Terra, uma estrela moribunda o está perfurando. Não com tecnologia, não com um experimento de laboratório projetado por físicos, com pura dinâmica gravitacional e termodinâmica básica. A natureza encontrou sozinha uma maneira de criar algo mais frio que o próprio universo. Se isso é possível aqui, em nossa galáxia, a pergunta inevitável é quantos outros objetos semelhantes existem nos 93 bilhões de anos-luz de universo observável que ainda não catalogamos. Acabamos de visitar o lugar mais frio do universo conhecido. Agora, retornamos para casa. Literalmente. Porque a apenas 384 mil quilômetros da Terra, há um mundo que experimenta os extremos térmicos mais violentos do nosso sistema solar. Não em milhares de anos, mas em questão de horas. Um mundo sem atmosfera, sem vento, sem nuvens. E precisamente por isso, um forno e uma geladeira ao mesmo tempo. O que faz um objeto sólido passar de 127 graus Celsius a menos 173 graus Celsius sem nenhuma transição gradual. Em 25 de maio de 1961, John F. Kennedy discursou perante o Congresso dos Estados Unidos e proferiu uma das frases mais ambiciosas da história moderna: levar um homem à Lua e trazê-lo de volta são e salvo antes que a década terminasse. O que Kennedy não mencionou nesse discurso, porque provavelmente ninguém na sala dimensionava completamente o problema, era que a Lua é um dos ambientes mais hostis do Sistema Solar. Não por sua distância, não pela falta de ar, mas por algo que nenhum ser humano havia enfrentado antes: uma oscilação térmica de 300 graus entre o dia e a noite. Os engenheiros da NASA levaram anos para resolver esse problema. E as soluções que desenvolveram mudaram para sempre a maneira como projetamos tecnologia para o espaço. Por que a Lua é tão extrema? A Terra tem uma oscilação térmica moderada graças a 3 fatores: sua atmosfera, seus oceanos e sua rotação relativamente rápida. A atmosfera atua como um cobertor, retém o calor durante a noite e impede que as temperaturas diurnas subam sem controle. Os oceanos absorvem enormes quantidades de energia solar durante o dia e a liberam lentamente durante a noite, estabilizando o clima. E a Terra completa uma rotação
a cada 24 horas, o que significa que nenhum ponto permanece exposto ao Sol ou na escuridão por muito tempo. A Lua não possui nenhum desses três mecanismos. Sem atmosfera, a radiação solar atinge a superfície diretamente sem filtro. Sem oceanos, não há massa térmica que absorva e redistribua o calor. E a Lua leva aproximadamente 29 dias para completar uma rotação completa, o que significa que cada ponto de sua superfície passa 2 semanas contínuas sob o Sol e 2 semanas contínuas na escuridão total. O resultado é brutal: 127 graus Celsius durante o dia e menos 173 graus Celsius durante a noite. Uma diferença de 300 graus no mesmo lugar, separada unicamente pelo lento giro de um mundo sem ar. Mas a história térmica da Lua é mais complexa do que essa oscilação superficial. O regolito lunar, o pó e fragmentos de rocha que cobrem a superfície, é um isolante térmico extraordinariamente eficiente. Suas partículas são tão finas e estão tão pouco compactadas que o calor não penetra facilmente para o interior. A temperatura superficial pode ser de 127 graus Celsius durante o dia, mas a apenas 30 centímetros de profundidade, o solo lunar mantém uma temperatura constante de aproximadamente menos 23 graus Celsius durante todo o ciclo lunar. 30 centímetros. A distância entre o calor extremo e uma temperatura relativamente estável. Quando os astronautas da Apollo 15 instalaram em 1971 os primeiros sensores de fluxo de calor no solo lunar, os dados confirmaram este gradiente térmico dramático. A Lua é, em essência, um mundo com uma pele que se queima e congela constantemente, enquanto suas entranhas permanecem quase indiferentes. Nos primeiros anos do programa Apollo, os engenheiros enfrentaram um dilema que não tinha solução óbvia. Os trajes espaciais deviam proteger os astronautas tanto do calor extremo do Sol direto quanto do frio extremo da sombra. E os astronautas iriam estar constantemente se movendo entre ambos os ambientes. Um traje projetado para refletir o calor solar correria o risco de congelar o astronauta na sombra. Um traje projetado para reter calor corporal poderia cozinhá-lo sob o sol direto. A solução que a empresa E.L.C. Dover desenvolveu foi uma combinação de 21 camadas de materiais com propriedades distintas. A camada exterior era de um material chamado Betacloth, um tecido de fibra de vidro revestido de teflon de cor branco brilhante que refletia aproximadamente 90% da radiação solar. As camadas interiores incluíam materiais de isolamento aluminizados que reduziam a perda de calor por radiação. Mas o elemento mais engenhoso era o sistema de refrigeração por água. Uma rede de tubos finos percorria o interior do traje, transportando água fria que absorvia o calor corporal do astronauta e o dissipava através de um sistema de sublimação na mochila de suporte vital. O corpo humano gera calor constantemente. No vácuo lunar, esse calor não tem para onde ir, exceto por radiação. Sem o sistema de refrigeração ativa, um astronauta trabalhando fisicamente superaqueceria em questão de minutos, independentemente da temperatura exterior. Nos polos da Lua, há crateras cujas bases nunca recebem luz solar direta. São as chamadas regiões de sombra permanente, e estão há bilhões de anos na escuridão total. Nessas regiões, a temperatura cai a menos 233 graus Celsius, mais fria que a superfície de Plutão, mais fria que quase qualquer ponto do nosso sistema solar interior. Em 2009, a sonda Albatross da NASA impactou deliberadamente uma dessas crateras polares e analisou o material expelido. Os resultados confirmaram algo que os cientistas suspeitavam havia décadas. A água congelada nos polos lunares, aprisionada nessas sombras permanentes durante milhões de anos, preservada pelo mesmo frio extremo que faz da Lua um ambiente tão hostil. Esse gelo é hoje um dos recursos mais cobiçados
para futuras missões lunares permanentes. A água pode ser fracionada em hidrogênio e oxigênio, os componentes básicos do combustível de foguetes. A Lua poderia se tornar uma estação de reabastecimento para missões mais profundas ao Sistema Solar, alimentada pelo gelo preservado em suas crateras mais frias. As soluções desenvolvidas para gerenciar os extremos térmicos lunares não ficaram no espaço. Os materiais de isolamento aluminizados desenvolvidos para Apollo são usados hoje em mantas de emergência, no revestimento interno de tubulações industriais e na arquitetura de edifícios de alta eficiência energética. O teflon de alta pureza que revestia os trajes tem aplicações na indústria alimentícia, eletrônica e medicina. Cada vez que um corredor de maratona recebe uma manta dourada ao cruzar a linha de chegada, está envolvido em tecnologia desenvolvida para proteger um ser humano dos 300 graus de diferença entre o dia e a noite na Lua. Os engenheiros da NASA resolveram o problema do calor e do frio extremo na Lua com décadas de trabalho e bilhões de dólares. Mas há um problema térmico no espaço que ninguém previu e que foi descoberto por acidente. Quando dois metais se tocam no vácuo, sem atmosfera no meio, podem se soldar entre si de maneira espontânea e permanente, sem necessidade de calor, eletricidade, nem nenhum processo industrial. Só contato. Como é possível que o frio e o vácuo convertam um simples roçar entre duas peças metálicas em uma união permanente? Em 1965, durante a missão Gemini 6, os astronautas Wally Schirra e Thomas Stafford estavam executando a primeira manobra de encontro orbital da história, aproximando sua cápsula da Gemini 7 no espaço. Era um momento crítico para o programa espacial americano. Semanas de planejamento dependiam de que os mecanismos de acoplamento funcionassem corretamente. Um dos mecanismos emperrou. Os engenheiros em terra passaram horas analisando o problema. O componente metálico simplesmente não se movia. Não havia falha elétrica. Não havia dano estrutural visível. Duas peças de metal, que deviam deslizar livremente entre si, haviam ficado unidas como se alguém as tivesse soldado durante a noite. Ninguém as havia tocado. Ninguém havia aplicado calor. O único fator diferente era que essas peças haviam passado horas expostas ao vácuo do espaço. Foi um dos primeiros encontros documentados com um fenômeno que os engenheiros aeroespaciais conhecem hoje como solda a frio, ou cold welding em inglês, e continua sendo um dos problemas mais subestimados no projeto de hardware espacial. Por que os metais se soldam sozinhos? Para entender por que isso ocorre, é preciso entender o que normalmente separa duas peças metálicas quando as juntamos na Terra. Quando você pega dois blocos de alumínio e os pressiona um contra o outro, eles não se soldam. Você os separa facilmente. A razão é que na Terra, a superfície de qualquer metal é coberta por uma camada microscópica de óxido que se forma instantaneamente ao entrar em contato com o oxigênio do ar. Essa camada de óxido atua como uma barreira entre os átomos do metal, impedindo que estabeleçam contato direto entre si. Além disso, a superfície do metal tem uma camada de moléculas de água e contaminantes do ambiente que adicionam outra barreira de separação. No vácuo do espaço, ambas as camadas desaparecem. Sem oxigênio, não há formação de óxido. Sem atmosfera, não há umidade nem contaminantes superficiais. Quando duas peças metálicas limpas se tocam no vácuo, seus átomos superficiais ficam expostos diretamente entre si. E os átomos de metal não têm como distinguir se o átomo vizinho pertence à sua mesma peça ou à peça adjacente. Simplesmente formam uma ligação. A união é tão forte como se as peças tivessem sido fabricadas como uma só, desde o princípio. Em 1946, o físico inglês Frederick Bowden e seu colega David Tabor publicaram os primeiros estudos sistemáticos sobre adesão metálica em condições de vácuo no Cavendish Laboratory de Cambridge.
Seus experimentos mostravam que metais como o ouro, o índio e a platina, pressionados entre si em câmaras de vácuo, desenvolviam uniões espontâneas de resistência comparável à soldagem convencional. Bowden descreveu os resultados em uma conferência em Londres, com uma frase que seus colegas se lembrariam por décadas. Os metais no vácuo não sabem onde terminam. Seus átomos superficiais estão perpetuamente buscando vizinhos para se unir. E na ausência das barreiras que o ar normalmente estabelece, qualquer contato se converte em uma união permanente. O que Bowden documentou em laboratório, os engenheiros espaciais descobririam repetidamente em condições reais durante as décadas seguintes. Nem todos os metais são igualmente suscetíveis à solda a frio. Os fatores determinantes são a dureza do material e sua tendência a formar óxidos estáveis. Os metais moles e dúcteis como o ouro, a prata, o índio, a platina e o alumínio são extremamente vulneráveis. Seus átomos superficiais se reorganizam facilmente sob pressão, maximizando a área de contato entre as peças e facilitando a formação de ligações. O ouro é particularmente problemático. Não forma óxido superficial sob nenhuma condição, nem na Terra nem no espaço. Suas superfícies estão sempre atomicamente limpas. Por isso é ideal para conectores elétricos em eletrônica de precisão, mas um material perigoso em componentes mecânicos móveis que operarão no vácuo. O aço inoxidável e o titânio são mais resistentes porque formam óxidos muito estáveis e aderentes que persistem mesmo em condições de vácuo moderado. Mas no vácuo extremo do espaço profundo, mesmo esses óxidos podem se degradar com o tempo sob a influência da radiação solar. A solda a frio não é apenas um problema teórico. Causou falhas reais em hardware espacial, com consequências que vão desde inconvenientes menores até missões comprometidas. Em 1991, o satélite de comunicações Intelsat 6 ficou preso em uma órbita incorreta depois que seu mecanismo de separação do foguete lançador falhou. Os pesquisadores determinaram que componentes metálicos expostos ao vácuo durante o processo de lançamento haviam desenvolvido adesão suficiente para impedir a separação normal. Foi necessária uma missão do ônibus espacial em 1992 para capturar o satélite manualmente e repará-lo em órbita, no que se tornou uma das operações de resgate espacial mais complexas da história. Os astronautas que realizaram a captura, Pierre Tuot, Richard Heeb e Thomas Akers, tiveram que segurar manualmente um satélite giratório de 4,5 toneladas em 3 tentativas coordenadas simultâneas, algo que nunca havia sido feito antes na história da exploração espacial. Décadas de experiência com a solda a frio produziram um conjunto de estratégias de design que todo engenheiro aeroespacial conhece hoje. A primeira é a seleção de materiais. Os componentes móveis que operarão no vácuo são fabricados com metais dissimilares que têm menor tendência a formar ligações entre si. O titânio contra o aço inoxidável, por exemplo, tem muito menor adesão que o alumínio contra o alumínio. A segunda é o uso de lubrificantes sólidos. O disulfeto de molibdênio e o nitreto de boro são lubrificantes que funcionam no vácuo sem evaporar, ao contrário dos óleos convencionais que se volatilizam instantaneamente no espaço e contaminam instrumentos ópticos próximos. A terceira estratégia é o design de superfícies. Os engenheiros criam texturas superficiais microscópicas que reduzem a área de contato real entre as peças, limitando a quantidade de átomos que podem formar ligações espontâneas. Cada satélite, cada sonda, cada componente do traje espacial incorpora soluções para um problema que foi descoberto parcialmente por acidente nos primeiros anos da era espacial. O vácuo do espaço pode soldar metais sem aviso. Pode congelar e queimar simultaneamente. Pode fazer com que os fluidos corporais fervam à temperatura ambiente. E, no entanto, os seres humanos estão há décadas sobrevivendo a ele.
não com superpoderes nem com sorte, mas com uma camada de tecido e tecnologia de apenas alguns milímetros de espessura. Quão perto do limite da morte opera um astronauta cada vez que sai ao espaço? E o que aconteceria exatamente se esse traje falhasse? Em 18 de março de 1965, Alexei Leonov saiu da cápsula Voskhod 2 e se tornou o primeiro ser humano a flutuar livremente no espaço. Tinha um traje espacial, uma linha de segurança de 5 metros e 12 minutos para completar a primeira caminhada espacial da história. O que ninguém calculou corretamente foi que o traje se inflaria no vácuo. Sem a pressão atmosférica exterior, que normalmente comprime o material, o traje de Leonov inchou até o ponto em que ele não conseguia dobrar os dedos nem enfiar os pés nas escotilhas de reentrada. Passou 12 minutos aterrorizado, incapaz de entrar de volta na cápsula, com o traje convertido em uma armadura rígida que o prendia do lado de fora. A solução que tomou foi perigosa. Liberou pressão interna do traje manualmente, arriscando descompressão. Funcionou. Entrou, sobreviveu. Mas desenvolveu sintomas de descompressão que ocultou deliberadamente dos médicos soviéticos durante anos, porque revelá-los teria terminado sua carreira. Sua história resume perfeitamente o desafio de sobreviver ao vácuo. Não é um único problema. É uma dúzia de problemas simultâneos que um erro pode tornar letais. O traje espacial moderno resolve cada um desses problemas em camadas literais. Pressão interna para evitar que os fluidos corporais fervam. Oxigênio puro para respirar. Refrigeração ativa por água para gerenciar o calor corporal. Proteção contra micrometeoritos que viajam a 28.000 km por hora. Escudo contra radiação ultravioleta e infravermelha. E comunicações para coordenar com a tripulação interior. Tudo em um traje que pesa 130 kg na Terra, mas que em órbita, em microgravidade, o astronauta maneja como se fosse uma segunda pele. A margem entre a vida e a morte no espaço não é tecnologia massiva nem infraestrutura gigantesca. São milímetros de materiais corretamente selecionados e uma engenharia que não pode se permitir um único ponto de falha. Sobreviver ao vácuo requer tecnologia incrível. Mas o vácuo frio do espaço não só mata, também constrói. Durante bilhões de anos, o frio extremo do cosmos tem sido o arquiteto silencioso de cada estrela, cada planeta e cada átomo do seu corpo. Como pode algo tão hostil ser ao mesmo tempo a origem de tudo o que existe? Em 1995, o telescópio Hubble capturou uma das fotografias mais icônicas da história da astronomia. 3 colunas de gás e poeira interestelar elevando-se na nebulosa da Águia como torres monumentais. Elas foram chamadas de pilares da criação. O que essa imagem mostrava não era destruição nem caos. Era um nascimento. No interior dessas colunas, onde as temperaturas caem para entre 10 e 30 Kelvin, nuvens de hidrogênio molecular estavam colapsando lentamente sob sua própria gravidade para formar novas estrelas. O frio extremo era o ingrediente essencial do processo. A razão é física pura. Uma nuvem de gás quente tem pressão interna suficiente para resistir à gravidade e se manter dispersa. Mas quando essa nuvem esfria, sua pressão interna cai. A gravidade vence. A nuvem começa a se contrair. À medida que se contrai, fragmenta-se em aglomerados mais densos. Cada aglomerado continua esfriando e se contraindo. No centro de cada fragmento, a densidade e a temperatura começam a subir até que o hidrogênio alcance os 10 milhões de graus necessários para iniciar a fusão nuclear. Uma estrela nasce. Sem o frio inicial que permitiu à gravidade vencer a pressão do gás, esse processo nunca começaria. O frio do espaço não é o inimigo da vida estelar. É sua condição de partida indispensável. Os elementos que formam seu corpo, o carbono de suas células, o oxigênio que você respira,
o ferro em seu sangue, foram fabricados no interior de estrelas que nasceram exatamente assim. Em uma nuvem fria que colapsou há bilhões de anos em algum canto esquecido da galáxia. O frio do espaço não só rodeia a vida, no sentido mais literal possível, a originou. O frio criou as estrelas criaram os elementos criaram a vida. Mas tudo o que nasce tem um fim, e os físicos já sabem como terminará o universo inteiro. Não com uma explosão, não com um colapso, mas com um frio tão absoluto e tão lento que fará com que tudo o que existe simplesmente se apague, átomo por átomo, estrela por estrela, até que o cosmos fique em um silêncio e uma escuridão dos quais nunca haverá retorno. Quanto tempo falta para esse fim? Em 1998, duas equipes independentes de astrônomos estavam medindo a velocidade com que o universo se expandia. Ambos esperavam encontrar que essa expansão estava desacelerando. A lógica era simples. A gravidade de toda a matéria do cosmos deveria estar desacelerando o afastamento das galáxias entre si, como uma bola lançada ao ar que eventualmente perde velocidade. Ambas as equipes encontraram exatamente o contrário. O universo não estava desacelerando, estava acelerando. Algo estava empurrando as galáxias para fora cada vez mais rápido, e ninguém sabia o que era. Chamaram-no de energia escura, um nome que basicamente significa não temos ideia do que é isso, mas está lá. Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess ganharam o Nobel de Física em 2011 por essa descoberta. As consequências dessa aceleração definem o destino final do universo. Se a expansão continuar acelerando indefinidamente, as galáxias se afastarão umas das outras até se tornarem invisíveis para si. As estrelas esgotarão seu combustível nuclear uma por uma durante trilhões de anos. As últimas estrelas a se apagar serão as anãs vermelhas, estrelas diminutas e eficientes que podem queimar hidrogênio durante até 10 trilhões de anos. Mas, eventualmente, elas também se apagarão. O que restará serão anãs brancas esfriando-se eternamente, buracos negros evaporando-se lentissimamente por radiação de Hawking, durante períodos de tempo inconcebíveis, e partículas subatômicas dispersas em um universo cada vez mais frio, mais escuro e mais vazio. A temperatura do universo continuará caindo, de 2,7 Kelvin atuais para um frio cada vez mais próximo do zero absoluto. Não de repente, não dramaticamente, mas com uma lentidão que faz com que toda a história humana pareça um instante. Os físicos chamam a este destino de morte térmica do universo, ou o Big Freeze. Não é uma teoria marginal. É a projeção mais respaldada pela evidência atual sobre o fim de tudo o que existe. O universo nasceu em um calor incomensurável há 13 bilhões e 800 milhões de anos e morrerá em um frio absoluto, silencioso e infinito, muito depois de qualquer relógio ter parado de funcionar. O universo tem data de validade. Isso nós já sabemos. Mas antes que chegue esse fim gelado, há uma pergunta que os cientistas levam décadas tentando responder. Pode a vida existir em um cosmos cada vez mais frio? Ou o frio é simplesmente o inimigo definitivo de tudo o que respira, pensa e sente? A resposta vai te surpreender. Em 2010, no lago Vida na Antártida, a menos 13 graus Celsius, sob uma camada de gelo de 27 metros de espessura, os cientistas encontraram bactérias vivas, não adormecidas, não em estado latente, ativas, metabolizando, sobrevivendo em uma escuridão salgada e gelada, onde nenhum modelo biológico anterior previa que algo pudesse existir. Essa descoberta mudou fundamentalmente a pergunta sobre onde a vida pode existir no universo. Os organismos chamados extremófilos redefiniram os limites da biologia nas últimas décadas. Bactérias que vivem em geysers a 120 graus Celsius,
fungos que crescem nos reatores de Chernobyl usando radiação como fonte de energia, e micro-organismos que sobrevivem no frio extremo da Antártida, dos glaciares árticos e dos permafrostes siberianos, alguns dos quais estão presos e ativos há mais de 500 mil anos. O frio, que parece o inimigo absoluto da vida, revela-se também o seu conservador mais eficiente. A temperaturas próximas do zero, as reações químicas que danificam o DNA desaceleram quase até parar. As membranas celulares de organismos adaptados ao frio incorporam lipídios especiais que permanecem flexíveis a temperaturas onde qualquer célula convencional se tornaria rígida e morreria. Algumas bactérias produzem proteínas anticongelantes que impedem a formação de cristais de gelo dentro de suas células, o mecanismo que normalmente destrói os tecidos vivos ao congelar. A vida não só tolera o frio. Em alguns casos, ela precisa dele. E isso tem implicações diretas para a busca de vida extraterrestre. Europa, uma lua de Júpiter, tem um oceano líquido sob uma camada de gelo mantido pelo calor gravitacional gerado pela atração de Júpiter. Encélado, lua de Saturno, expele geysers de água líquida para o espaço de um oceano interior a menos 90 graus Celsius em sua superfície exterior. Marte teve água líquida há milhões de anos e conserva gelo em seus polos hoje. O frio do espaço que percorremos neste vídeo, dos 2,7 Kelvin do fundo cósmico até a nebulosa Boomerang, sob o piso térmico do universo, não é apenas o contexto onde a vida existe. É parte da equação que a torna possível. Chegamos ao fim. Mas antes de fechar, em O Cientista dos Sonhos, temos uma obsessão. Não queremos que você apenas veja o vídeo e continue rolando. Queremos que algo do que você aprendeu hoje fique com você. Então, aqui vai a pergunta que não nos deixa dormir. Se a vida pode sobreviver nos ambientes mais gelados da Terra, e o universo tem bilhões de anos antes do seu grande congelamento final, é possível que em algum ponto desse futuro distante exista uma forma de inteligência tão avançada que tenha aprendido a sobreviver, mesmo enquanto o cosmos se apaga ao seu redor. Ou o frio absoluto é o limite definitivo que nenhuma mente biológica ou artificial poderá cruzar jamais? Deixe-nos sua resposta nos comentários. E mais uma coisa, diga-nos a que horas você terminou este vídeo. Não porque sejamos curiosos, mas porque queremos saber quantos de vocês chegaram até o final às 3 da manhã se perguntando coisas que não têm resposta fácil. Esses são os nossos. Se você chegou até aqui, já sabe que este não é um canal qualquer. Inscreva-se, ative o sino. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que o espaço é simplesmente o lugar escuro onde estão as estrelas. Porque depois de hoje, essa definição já não é suficiente. Nos vemos no próximo vídeo, onde, como sempre, as perguntas serão melhores que as respostas.